Mulheres, rapazes, todo mundo presta atenção nisso. Qual Kátia, história? tem uma coisa que chama Boa Noite Cinderela. Você já ouviu falar, né? Tem. Ah, não teve aquele influencer que estava ensinando até as pessoas darem um boa noite, tesão de vaca ou tesão de boi, não era isso? Tá vendo esse rapaz aí todo bonitão, saradão? Isso aí, ele é um ator, tá? E ele é um golpista. Ele é ator pornô. Ele é golpista? Golpista, Kátia. O que ele faz? Ele entra naqueles aplicativos de relacionamento, tanto para homem quanto mulheres, pega o cliente e aí, lá no bem bom, ele bota o negocinho na bebida. E aí ele rouba a pessoa toda. Kátia, você não tem ideia da quantidade de golpes que ele já aplicou. Ele tá preso? A Carla Ramil vai contar pra gente, quer ver? Ah, é, porque se tem essa cara dele, só faltava não tá preso, né? Olha Vamos ver. Que horror! Nas redes sociais, João Bosco Rodrigues, de 28 anos, ostentava uma vida de luxo. Com 276.600 seguidores, se exibia no Twitter. Joias caras, roupas de marca e vídeos de viagens pelo Brasil. Sai, lancha louca, pai. E mundo afora, como nestas imagens em Viena, na Áustria. Mas a diversão acabou. Segundo a investigação, a vida de luxo era bancada com dinheiro de vítimas que caíam no famoso golpe do Boa Noite Cinderela. João, que é ator pornô, marcava encontros por meio de aplicativos de relacionamento. Dopava as vítimas e conseguia as senhas de banco para fazer compras com cartão de crédito. O público-alvo, homossexuais. 2 pessoas denunciaram o golpe em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. João Bosco Rodrigues era do Amazonas, mas rodava o país à procura de vítimas. A polícia acredita que Rodrigues tenha roubado mais de R$100 mil das vítimas. Era procurado desde maio desse ano. Tinha os passos monitorados por agentes civis que descobriram pela internet que o homem estaria aqui em São Paulo. Seguiram os passos dele. Chegaram então a esse motel aqui na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Rodrigues estava com a esposa em um dos quartos. A prisão dele aconteceu depois de mais de 15 horas de operação. Agora, a polícia quer saber quem são os comparsas dele nos crimes, os responsáveis pelas transferências bancárias. Gente, mas a polícia foi bem nesse caso. Como que descobriram que ele estava no motel com a esposa? Rastrearam ele. Era casado, então? Então, era casado. Agora, Kátia, você vê que R$100 mil, só 3 pessoas fizeram denúncia. A gente sabe que muita gente não faz BO nesses casos, com vergonha. Eu acho que tem várias coisas. Primeiro, as pessoas têm vergonha de falar que foram vítimas de um golpe desse, um Boa Noite Cinderela. Muitas vezes, a pessoa nem assumiu que é gay. Tem uma vida, né, paralela. Tem uma outra vida paralela. Eu não sei como é o casamento dele, né? Agora, será que a mulher nunca imaginou? Porque pelo menos os vídeos todos que a gente vê dele, é ele sozinho. Ele sozinho, mas a esposa será que não sabe? Ué, mas peraí. E de onde que sai o dinheiro? Você é casado. Nós dois somos casados. Você vai lá e tem um perfil que eu nunca apareço. Eu não falo, e Alex, você tá louco, Santos? Então. De repente deve ter 2, né? Só se tem... pode ver, ele tem 2 perfis. E esse tipo de golpe a gente lida também, Kátia, com a carência das pessoas, né? Quantas histórias a gente conhece, gente, isso né? é terrível, porque eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia ainda busca ter uma pessoa junto, seja um namorado, né? Ter um companheiro, uma companheira. Aí vê num aplicativo. Mas muita gente hoje, e até casa com as pessoas que conhecem o aplicativo, não tem problema em relação a isso. E são lindas, né? Agora, como que pode um golpista desse, o que me deixa abismada é que muita gente não faz boletim de ocorrência por medo, por vergonha. Kátia, é aquele princípio básico que a mamãe falava pra gente assim, não falar com estranho. Parece utopia, mas quando você entra num aplicativo desse, você marca com alguém que você nunca viu na sua casa, mas posso te falar? você se coloca muito vulnerável. Mas às vezes não é a primeira vez. Se você conhecesse uma pessoa, antigamente a gente conhecia as pessoas aonde? No ponto de ônibus, é verdade. no trabalho... Ou, sei lá, em qualquer lugar, assim, porque a gente não ia em nenhum lugar demais, nada demais. Não ia pra balada nem pra nada disso. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo, e com pandemia, de ficar indo pra muitos lugares. Você conhece pelo aplicativo. O risco de você conhecer a pessoa no trabalho, óbvio, isso que é muito menor, porque você sabe quem é a pessoa, onde mora e tudo mais. Mas você conheceu na rua, conheceu no ponto de ônibus, numa viagem, como você vai saber que não é um malandro? Que não é um picareta, um safado. Pode ser que ele leve 3, 4 vezes saindo com você pra depois aplicar o golpe. Não, e a gente, essa semana também um rapaz que participou de um reality show, você viu? Que também ele caiu nesse golpe ali no Copan, aqui em São Paulo. Então... Infelizmente são histórias que acontecem. E quem cai no golpe, faça a denúncia, faça o boletim de ocorrência, porque é uma forma da polícia chegar até o bandido, né?
E esse rapaz, não foi aquele que foi estuprado? Foi esse que, inclusive, ele foi estuprado, né? Foi, E ainda foi super violentado ali, depois precisou da ajuda dos vizinhos, o próprio namorado. Gente, o que é isso? E levaram a maquininha, Kátia, no apartamento dele, e ele dopado, ele tinha que digitar as senhas dos cartões todos. Olha como é que é a maldade da pessoa, né? Mas pra pessoa fazer isso, bondade no coração que não tem. Agora, você que passou por isso com esse rapaz aí, com o Rodrigues, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Você é vítima, você não pode se sentir... Não tenha vergonha. Envergonhado, Ele reclamou da acuado. polícia que recebeu com deboche, lembra? Sim, Esse rapaz. As pessoas têm vergonha, né? Não pode. Agora, você que é esposa dele, Jesus de Nazaré, você nunca desconfiou de nada, criatura. Não, Da onde que... Se ele é ator pornô, gente, quantos filmes... Esse aí, Kátia, é o rapaz do Bake Off, que foi também vítima. Lá no, é o Murilo, lá no... É o Murilo que foi. No Copan, aquele prédio ali de São Paulo, ó. Então, quer dizer, como que a esposa também acha que vem dinheiro caindo da onde? Não, gente. Você acha que eles pagam tanto dinheiro para filme pornô? Agora, com certeza, Kátia, a polícia vai investigar a participação das pessoas envolvidas, porque eles sabem que a gente transfere dinheiro para várias contas, se essa esposa está envolvida ou não. Pelo menos é menos um bandido na rua, né?